Bom, aqui quem fala é Vitor Silva, diretamente do meu apartamento no interior de São Paulo. E vamos lá para o vídeo de hoje. Como você já viu no título, sim, existem pessoas que valem mais do que outras, beleza? A ideia para a gente gravar aqui esse vídeo veio de uma conversa que eu tive com a minha esposa nesta manhã, em que a gente abordava mais ou menos um assunto assim, de que, tem pessoas que elas têm características que contribuem mais para o convívio e outras pessoas que têm menos características. Basicamente sobre isso, para não entrar muito nos detalhes. Mas a gente estava falando sobre isso e aí eu me lembrei de um filme muito interessante que se chama Quanto Vale, que foi um filme da Netflix, que ele basicamente abordou baseado em fatos reais aquela história das vítimas do 11 de setembro e como as famílias das vítimas elas teriam que ser ressarcidas, indenizadas. Então o filme ele aborda justamente isso, ele é centrado lá no advogado que teve que cuidar do cálculo dessas indenizações e o grande X da questão aqui foi que ele, no primeiro momento, ele teve uma abordagem muito fria, matemática, para definir o preço de cada indenização das pessoas. No primeiro momento, as pessoas queriam que as famílias fossem indenizadas por igual. Só que isso era algo inviável naquele contexto, porque dentro lá do World Trade Center havia várias pessoas de diferentes níveis sociais. Tinha desde presidentes de empresas, CEOs, COOs, gente de altíssimo escalão, assim como tinha gente do chão da cadeia alimentar, entendeu? Então não tinha como essas pessoas elas serem indenizadas de uma maneira igual. E aí, nessa primeira abordagem que ele fez, foi bem fria, matemática e imparcial, sem levar muito em consideração o emocional das pessoas que tinham passado por uma perda traumática. E aí, obviamente, deu merda, né? As pessoas criticaram ele pra caramba, acharam ele, assim, um cara totalmente insensível, totalmente errado em imputar valores diferentes nas pessoas, né? Porque a gente vive numa sociedade que diz, não, todos somos iguais. Ninguém aqui tá para ser melhor do que o outro, mas isso é uma grande falácia. Na realidade, na prática, as pessoas têm valores diferentes, tem pessoas que valem mais do que outras, é um fato. Por isso que é sem hipocrisia aqui esse vídeo. Então, ele teve essa primeira abordagem. Daí a gente pensa, né? O filme, obviamente, ele virou filme porque ele chegou no desfecho. E ele teve uma virada de chave ali, né? Aí algumas pessoas podem achar, então nesse filme ele conseguiu chegar num coeficiente igual para todas as pessoas que deveriam ser indenizadas naquele filme. Na realidade, não. O que aconteceu foi uma mudança de abordagem. Ele conseguiu, para a gente resumir aqui, ele conseguiu uma saída muito interessante. Ele, nesse primeiro momento, tentou colocar as pessoas por categorias, né? Tipo faxineiro, daí o cara que era estagiário, daí o cara que era empregado, daí o cara que era o empregado mais premium, as pessoas iam ter de valores diferentes. Aí ele foi e testou uma outra abordagem, e essa abordagem deu muito certo, que foi basicamente o quê? As pessoas continuaram tendo valores diferentes, só que ao invés de ele categorizar as pessoas, ele foi no 1-a-1 personalizado, ouviu essas pessoas, passou a ter uma abordagem mais pessoal, mais sensível, dedicando aquele tempo para cada família para ouvir eles e aí chegar num valor que fizesse sentido para eles e que ficasse tudo bem, que eles saíssem com um gosto mais doce na boca ali depois dessa conversa, dessa abordagem, as pessoas se sentissem mais assim, agraciadas de estarem sendo ouvidas, né? Ainda mais naquela situação delicada. Ponto parágrafo. As pessoas, todo mundo que foi indenizado nessa situação do World Trade Center, o valor continua sendo diferente entre as pessoas. Pessoas com cargos muito mais altos
elas receberam de fato uma indenização maior do que pessoas que eram, por exemplo, faxineiro. Só que a mudança de abordagem, de sair dessa mudança mais, vamos lá, mais fria, matemática, etc., e passar para essa mudança de abordagem mais calorenta, para uma mudança mais que ouve mais a pessoa, etc., que foi o grande X da questão, a mudança de abordagem. As pessoas continuaram com valores diferentes. Então, cada pessoa vale uma coisa diferente, isso é um fato. E aí, essa foi a saída que ele encontrou nesse filme. E esse filme, e essa situação prova que as pessoas realmente têm valores diferentes, tá? E aí, acho que o grande pulo do gato que essa reflexão me fez, que é o grande X da questão desse vídeo aqui, porque senão não importa muito a gente só saber dessa informação, que as pessoas valem valores diferentes, né? A gente aceitar que isso é um fato. O grande pulo do gato que isso nos proporciona, e que me proporcionou, foi olhar para dentro e me perguntar, qual é o meu valor? E essa pergunta, ela desencadeou uma sequência ali de outras duas perguntas, que foi, quais são minhas potencialidades? E quais são os meus defeitos? A partir desse momento que eu passei a refletir sobre potencialidade e defeito, eu comecei a identificar os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. A partir do momento que isso ficou claro para mim, começou a ficar mais claro para mim qual que é o jogo da coisa. E aí nisso, uma vez que você fica consciente de potencialidades e defeitos, você consegue, utilizar suas potencialidades mais ao seu favor, porque você sabe as ferramentas que você tem para você trabalhar. E, por outro lado, você consegue gerenciar melhor os seus pontos fracos, os seus defeitos. Calma aí que o celular tá caindo aqui. Vamos lá. Então, esse é o grande pulo do gato. Você passa a se conhecer mais quando você parte só de uma pergunta. Qual que é o meu valor? E valor, ele é basicamente ligado a o que você gera de benefício para outras pessoas. Aqui no mundo do trabalho, por exemplo, é bem simples isso de entender. Eu tenho uma habilidade, eu edito vídeos, por exemplo. Outra pessoa precisa de edição de vídeos. Então, eu agrego valor para essa pessoa fazendo esse trabalho por ela. Senão, ela é uma pessoa que não tem essa habilidade, ela levaria muito tempo para fazer aquilo e ela simplesmente me paga um valor e eu faço isso para ela não ter essa dor de cabeça. Então, eu agrego valor para ela nesse sentido. Isso no mundo do trabalho é muito simples de entender, né? Então, nesse caso, o meu valor é legal. Vamos colocar assim, eu tenho um valor de 1 para editar vídeo. Aí, se eu for comparar com outro cara que edita vídeo, mas não edita do jeito que aquele meu cliente quer, ou que, por exemplo, edita de um jeito que o meu cliente não fica satisfeito, ou que o cliente explicou pro cara o que ele precisava, e aí o profissional faz totalmente errado, faz totalmente o contrário daquele cara precisava. Então, nesse caso, esse editor de vídeo que não é assertivo, ele tem um valor menor que o meu, sendo que eu sou mais assertivo que ele para o meu cliente. Então, aí a gente conseguiu entender a diferença de valor. Então, no caso da comparação entre o editor de vídeo 1, que sou eu, e o editor de vídeo 2, que é o outro cara, que não é assertivo, eu tenho um valor percebido maior sobre esse cara. E isso é um fato. Isso no mundo do trabalho é muito simples de entender. Agora, no mundo mais pessoal, das relações mais pessoais da coisa, às vezes acaba sendo um pouco, por essa questão da galera ser hipócrita mesmo, de querer falar frases assim, né? Ninguém tá aqui para ser melhor do que ninguém e tal. Cara, aí a galera coloca um pouco esse filtro e não olha para esse lado. Mas acontece da mesma maneira. A gente nasce tendo um valor praticamente que não tem preço para duas pessoas quando a gente nasce, pelo menos na maioria dos casos, né? Nosso pai e nossa mãe. Para eles, o nosso valor é inigualável.
Aí a gente começa a crescer e a gente passa a ter relações em que o nosso valor ele é menor do que aquele valor inigualável. Por exemplo, para minha esposa, eu tenho um valor altíssimo e ela para mim. Agora, uma pessoa totalmente desconhecida, que eu nunca vi na vida, ela não tem muito valor para mim. É um fato. Então aí a gente vai conseguindo identificar as pessoas que valorizam mais. Há amigos que a gente valoriza mais do que outros. Você valoriza mais amigos do que colegas. E mais colegas do que conhecidos. E aí, às vezes, a gente valoriza mais aquele cara que a gente tem como chefe do que o cara que a gente tem como um estagiário nosso. É assim. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai entendendo as nossas potencialidades e os nossos defeitos. Aqui, um último exemplo. Eu tá falando de uma maneira muito exposta aqui para você, dessa maneira, muito aberta, muito sem filtro, pode ser um defeito meu. Eu posso estar sendo visto como um cara arrogante por estar falando isso e por estar falando que pessoas valem mais do que outras. Eu posso estar sendo percebido como isso. Mas eu também, por outro lado, eu posso estar sendo visto, por exemplo, como um cara corajoso. Então, o que pode ser um defeito meu, pode ser também uma potencialidade. O grande X da questão é que eu sei o ponto que isso vira defeito e o ponto que isso vira potencialidade. E aí, por eu ter essa consciência sobre essas ferramentas que eu tenho em mãos, eu consigo extrair mais o melhor delas para usar ao meu favor. Se eu não tiver consciência, aí eu nunca vou conseguir usá-las ao meu favor. E vai ser o contrário, vai ser o efeito contrário. Elas vão sempre ser um defeito, porque eu não vou saber o momento certo, o local certo, com as pessoas certas, para eu me comunicar dessa maneira e utilizar essas ferramentas ao meu favor, né? Não faz sentido nenhum usar garfo para comer sopa, certo? Seria mais ou menos isso quando você não tem consciência sobre as suas potencialidades e os seus defeitos. Você usa garfo para comer sopa, você tenta cortar uma árvore com uma faca, entende? Ou você tenta pregar um prego com, sei lá, velho, com uma guitarra, entendeu? Dando uma guitarrada assim para colocar um prego ao invés de usar um martelo. Então fica tudo disfuncional quando você não tem consciência sobre as suas potencialidades e os seus defeitos. Beleza? E é isso, para você descobrir essas potencialidades e seus defeitos, tem como várias formas. Tem como você fazer uma análise de perfil comportamental, você fazer o DISC, e tem como você também partir desse princípio de se perguntar qual é o meu valor. E aí você vai investigando, pode assistir esse filme, enfim. Você começar a se perguntar, beleza? Por último, pra gente finalizar isso aqui, qual que é o benefício disso tudo aqui? Cara, a partir do momento que você vai se conhecer mais, você passa a entender como o jogo funciona. E só de você entender como o jogo funciona, jogo da vida mesmo, das relações, vida e relação com outras pessoas, a gente vive em sociedade. Só que antes é uma relação com a gente mesmo. E antes ainda é uma relação entre nós e o Criador. Então, o benefício da gente se conhecer mais nossas potencialidades, os nossos defeitos, é a gente viver, a gente passa a ter mais um passaporte para a gente conseguir viver melhor em todas as áreas. Na área espiritual, na área física, na área emocional, na área mental e na área financeira. Certo? Eu enxergo dessa maneira. Essas são as 5 áreas da vida. E a área financeira está incluída nela. Tá? Não é algo separado. Porque dinheiro é energia. Isso é um assunto para outro vídeo. Bom, enfim, esse é o grande benefício. Se você quer viver melhor em todas as áreas da vida, então faça esse exercício. Te encorajo a fazer esse exercício aí que vai ser muito positivo, tá? E sim, existem pessoas que têm valores diferentes das outras. Há pessoas que valem mais do que outras. Isso é um fato. O que vai diferenciar isso é o local onde essas pessoas estão, a área onde essas pessoas estão, as conexões que essa pessoa tem, a forma como essa pessoa se porta. Isso tudo mexe no nosso valor, no valor que a gente tem como valor percebido por outras pessoas, tá? E por último, quando você passa a se perguntar isso, você já automaticamente já começa
a aumentar o seu valor percebido, porque você passa a reconhecer mais o seu valor. E não tem como você ter um valor percebido para outras pessoas se você não conseguir reconhecer o seu próprio valor, ok? Foi um vídeo bem, assim, reflexivo, um vídeo muito, viajado talvez para alguns, mas faz sentido, tá? Faz sentido e é um excelente primeiro passo para quem quer crescer mais, crescer em todas as áreas e ser uma pessoa diferenciada, não ser uma pessoa abaixo da linha da mediocridade, ok? Uma pessoa que toma mais responsabilidade para si, pela sua própria vida, pelas suas próprias ações, e não uma pessoa que terceiriza as suas responsabilidades e que dá desculpas e, enfim, é uma pessoa abaixo da linha da mediocridade, ok? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Aqui quem fala é Vitor Silva, do canal Vitor Silva. Então, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal, deixa um comentário, diz aí se você concorda ou se você não concorda. Também não é uma questão de concordar ou não, é uma questão de um fato. Vai aí de você ter essa hipocrisia ou não, ok? Então, aqui a gente fala aí sem hipocrisia sobre vários assuntos para a gente crescer em todas as áreas da vida e a gente viver o mais próximo daquela vida que é o ideal, o nosso ideal, que é o ideal para cada um. Então, nesse canal a gente fala sobre esses assuntos para a gente evoluir, para a gente viver uma vida diferenciada, diferente daquela galera que vive abaixo da linha da mediocridade, ok? Tamo junto, até o próximo vídeo e a gente segue na caminhada aí.